Olá, vamos a mais um encontro. Ir ao dentista é uma tarefa tão importante como cuidar de qualquer outra parte do corpo. Nossa boca possui problemas que vão do estético ao funcional, com diversas complexidades, que exigem muitas vezes um processo mais elaborado para correções, sejam na esfera dentária, gengival ou óssea. Fique com a gente e entenda sobre a reabilitação oral e a odontologia digital. Converso agora com o dentista Dr. Pedro Vasconcelos. Obrigada por vir aqui falar comigo, Dr. Pedro. Vamos falar então de saúde bucal? Vamos sim, Ana. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Espero que eu possa esclarecer as dúvidas principais. É um prazer. O que eu puder fazer para ajudar as pessoas que estão nos assistindo vai ser uma honra para mim. Me explica então o que é a reabilitação oral, doutor? A reabilitação oral, ela é uma especialidade da odontologia. Então, nós reabilitadores, eu fiz especialização de reabilitação oral, nós dominamos muito bem a prótese e temos que entender de todas as áreas da odontologia. Porque normalmente um paciente que precisa de reabilitação oral é um paciente que já chega com algumas perdas dentárias ou todas, precisando de tratamento periodontal, que é quando a gengiva não está legal, os dentes amolecem, quando o paciente precisa de uso de aparelho. Então, esse conjunto todo é um especialista em reabilitação que tem condição de entender, analisar e distribuir esse tratamento para os outros profissionais que trabalham junto com ele. Ela é indicada para qualquer idade ou criança com dente de leite não pode ter esse processo de reabilitação oral? Como que funciona? Normalmente a reabilitação ela é dividida pelas idades. Então uma criança e um adolescente ele vai estar mais relacionado à parte de ortodontia, com uso de aparelhos. Então o reabilitador ele pode avaliar, analisar, mas ele vai direcionar esse paciente para um ortodontista ou ortopedista facial. Esses dois profissionais vão trabalhar com dentes e osso para que seja levado esse paciente para onde ele precisa junto com o crescimento. Então é um tratamento bem mais tranquilo. Jovens e adultos já vão precisar de um outro tipo de tratamento. Então, se os nossos pais, nossos avós tinham perdas dentárias, usavam dentadura, próteses, precisam de implante, esse é um tipo de reabilitação. Já os jovens, as pessoas hoje com 25, 30 anos, precisam de um outro tipo de reabilitação, as chamadas reabilitações reconstrutivas, devido às perdas e desgastes dentários que bruxismo e apertamento causam na nossa boca. Então, o maior problema que a gente vê hoje é exatamente esse. O estresse, os problemas psicológicos levam a pessoa a uma sobrecarga e essa sobrecarga, se ela for descarregada na boca, ela vai levar a um desgaste prematuro dos dentes. E isso, com o passar do tempo, pode levar a dores na articulação, dores de cabeça, perda de equilíbrio e até começa a ter influência na audição das pessoas. Então é um problema que a gente vê que no passado afetava de um jeito, hoje ele afeta as pessoas de outro. E como quem está assistindo a gente pode descobrir se precisa ou não passar por essa reabilitação, doutor Pedro? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, todos nós precisamos ter um dentista em quem a gente possa confiar, em quem a gente possa conversar. E o apelo que hoje os reabilitadores fazem é para que os dentistas tenham essa consciência de que quando ele percebe que um paciente está passando por um problema um pouco mais sério, que ele encaminhe para um especialista que possa entender e ter um diagnóstico preciso. Feito isso, aí vai ter essa distribuição. Bom, mas se eu sou muito jovem, eu nunca tive um problema, eu não tenho cárie, como é que eu vou descobrir? Existem alguns sinais. O primeiro deles é quando a pessoa começa a ter cansaço na hora de mastigar. Então, alguns pacientes chegam e falam assim, doutor, eu estou comendo, de repente começa a ficar cansado, eu não consigo terminar de comer se eu vou num churrasco. Isso significa que a articulação está saindo um pouco do momento de equilíbrio que ela tem e começa a sobrecarregar a musculatura. O segundo é, eu durmo com a minha namorada, durmo com a minha mulher, com meu marido, com meu companheiro e eu começo a ter, essa pessoa reclama que eu faço muito barulho à noite, que é o bruxismo, quando a pessoa raspa os dentes e começa a fazer barulho demais. O terceiro já é um pouco mais complexo, que são as dores. A pessoa já chega na clínica com muita dor, já começa a não conseguir abrir a boca direito, aí já é uma interferência um pouco mais severa. Então, esses são os sinais. Então, o que a gente fala para todo paciente? Ao menor sinal, procure um profissional. Não precisa ser um especialista, mas procure o seu profissional de confiança. Hoje, a maioria dos dentistas tem condição de fazer um primeiro diagnóstico. Depois, a gente pode distribuir isso.
Você falou de procurar um especialista. Você acredita que ainda as pessoas dão pouca importância para cuidar da saúde bucal? A procura ainda é menor? O que eu vejo hoje é que nós moramos numa região que as pessoas já têm bastante consciência. Mas nós moramos numa região onde nós recebemos muitas pessoas de outras regiões do país. Então, Rio Preto é um polo de medicina com várias áreas que são muito importantes, como a cardiologia, a oftalmologia, a parte de câncer, de tratamento. Então, muitas pessoas vêm para Rio Preto. O que eu percebo é que as pessoas que moram aqui têm muita informação. E o serviço público em Rio Preto funciona muito bem. Agora, quem vem de fora, aí nós começamos a ver que é diferente. As pessoas realmente chegaram num ponto onde dificilmente a gente consegue salvar, a gente já tem que começar a passar por tratamentos mais invasivos, remover muitos dentes, começar a substituir por próteses. Então o que eu vejo é que aqui moramos num lugar muito bom, mas infelizmente não reflete o que a gente vê do resto do nosso país. E você acredita que um sorriso bonito, que é o nosso cartão postal, ele também tem influência com a autoestima da pessoa, Totalmente. Dr. Pedro? O que eu vejo hoje, e eu recebo muitos pacientes nessa situação, é que as pessoas, principalmente em Rio Preto, que é uma cidade que vive de comércio, tem indústria, mas o comércio é muito forte. E o que o comércio precisa? De pessoas que lidem com o público, com pessoas que conversem, que se expressem, e as pessoas começam a ficar incomodadas. Por quê? Porque existem muitas pessoas que têm já um sorriso muito bacana e outras nem tanto. E aí começa a ter um conflito. E a imagem começa a pesar em muitas situações. E a empatia, o sorriso, o falar com confiança, ela pode ser decisiva em muitas situações. De liderança, de trabalho, de estudo, de formação de equipe. Então hoje eu vejo isso. As pessoas elas buscam um sorriso não só para comer ou para sorrir, mas também porque isso vai dar uma confiança melhor para elas. Olha que interessante, gente. O papo de hoje é sobre saúde bucal, sobre reabilitação e odontologia digital. Doutor Pedro, o que é a odontologia digital? Ana, a odontologia digital é um conjunto de ferramentas e conhecimentos. É básico isso para as pessoas entenderem. Não é uma pessoa que... Na minha clínica, hoje eu tenho vários equipamentos, mas um dentista precisa ter tudo isso para entrar na odontologia digital? Não, porque nós temos ferramentas que podem ser alugadas, nós podemos pegar o paciente e mandar para uma radiologia e aí ser feito toda uma preparação do paciente para usarmos a odontologia digital. Então, o que é a odontologia digital? É a gente transformar a boca, que é uma parte física que a gente pega, em algo digitalizado para trabalharmos dentro de um computador, dentro de softwares. Então, a gente consegue começar a planejar o tratamento, não mais com moldagens, que são aquelas massas na boca, mas com escaneamento. Então, pega a boca, tira uma sequência de fotos, de vídeos, joga para um computador e vamos planejar no computador. O computador é muito mais preciso, ele consegue mostrar variáveis que antes a gente tinha que prever na mão, o que era, claro, dependia de um conhecimento do profissional muito grande. A odontologia digital ela começou a deixar mais leve, ela mostra pra gente que determinados padrões não vão funcionar sem que a gente tenha que quebrar a cabeça. Então a tecnologia ajuda os profissionais demais a chegarem num processo, num resultado mais rapidamente, mais correto. Muito mais, não só mais rápido, como mais seguro. Antigamente a gente tinha que passar o paciente por etapas longas. Vamos colocar provisórios, deixar meses até que acostume. Não, hoje a gente consegue colocar os provisórios para que a reabilitação seja testada para o paciente, mas ela já foi testada em computador, ela já foi testada em software. Então a chance disso dar errado é muito menor. Hoje nós já temos essas possibilidades mais assertivas. E claro, o dentista que tem todo o sistema dentro da clínica, ele consegue ter uma assertividade, uma velocidade muito maior. Mas não é mandatório. Eu explico isso para todos os nossos colegas. Não precisa fazer investimentos vultuosos. Basta querer usar as ferramentas que vão sim trazer benefício para o profissional e para o paciente. Você falou da importância do sorriso, da saúde bucal, desse cuidado. Mas para quem está assistindo a gente, reforça como que são os cuidados básicos para se ter dentes saudáveis e também não ter medo de ir até o dentista, né? Que tem muita gente que tem medo, Exato. Né, doutor Pedro? O que a gente vê, assim, a minha geração, que é uma geração de 30, 40 anos, veio moldada por pais que sofreram muito com os dentistas no passado. Os avós não tinham dentes, os pais iam em dentistas da escola, que tiravam dente, as anestesias eram diferentes, era muito diferente. Então criou-se uma cultura de medo.
E isso foi transmitido para a nossa geração. Cabe à nossa geração transmitir para as crianças, para os adolescentes, que não tem mais isso. É tudo mais tranquilo. E escovar os dentes é um hábito de 2, 3 vezes no dia. Vamos falar de 3, que é o mínimo para a gente manter a boca saudável, que não é um bicho de 7 cabeças. Passar o fio dental, qualquer profissional, qualquer higienista, não precisa nem ser um dentista, um auxiliar pode ensinar os pacientes. E isso, aliado a uma visita ao dentista a cada 6 meses, a gente pode garantir para o paciente que é difícil ele ter algum problema muito severo. Adorei, doutor Pedro. Achei as explicações ótimas. A dica perfeita é isso, né, gente? Cuidar da saúde bucal. Exato. Muito obrigada, viu, doutor Pedro? Eu que agradeço, Ana. Disponha, estou aqui, pessoal. Conversem com seus dentistas de confiança, porque é isso que a gente precisa ter, confiança nos nossos profissionais. Isso aí, este foi o JCTV Saúde sobre reabilitação oral e odontologia digital. Aproveita para compartilhar essa entrevista e clicar no gostei. Até mais. Tchau, tchau!